1 Reis 19, versículo 1 até o versículo 10. Diz o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou até Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Até aqui, até o versículo 10. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a depressão não só é uma palavra conhecida, e de certa forma nós temos uma certa familiaridade em termos de vocabulário, mas infelizmente, a ansiedade é uma realidade triste que constantemente nós nos deparamos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. Talvez os irmãos não saibam, talvez as irmãs não se apercebam, mas quando a gente considera esse tema da depressão, sobretudo quando nós fazemos algumas consultas para que nós vejamos os dados relacionados a essa situação, só para vocês terem uma ligeira ideia, no mundo, meus irmãos, no mundo, minhas irmãs, 5% da população ela passa por estados depressivos. Uma vez que você tem, pelo menos no seu sentido geral, uma população estimada no mundo de 7 bilhões de pessoas, se você multiplica por 5%, então vai dar aproximadamente 350 milhões de pessoas que padecem dessa situação, que padecem dessa triste realidade. Isso em termos globais, isso em termos gerais. Mas vamos entrar mais para o nosso terreno, vamos entrar mais para a nossa realidade. Em 2019, que são os dados mais recentes, se fez uma pesquisa aqui no nosso Brasil e se constatou, pasmem, que 10,2% da população adulta do nosso país, ela padece de depressão. População adulta, ou seja, pessoas de 18 anos acima, 10,2% da nossa população.
Isso, em 2019, correspondia a aproximadamente 18 e 19 milhões de pessoas no nosso país que padecem, pelo menos naquele ano, desse mal, dessa realidade. Então, foi aquilo que nós falamos agora há pouco. A depressão não só é uma palavra conhecida, infelizmente, nas nossas vidas, mas também experimentada em termos de realidade em relação à vida de muitos de nós. E aí você pode perguntar, e aí você pode se indagar, mas o que seria depressão ou melancolia? Você pode usar tanto um termo como também outro. No sentido assim, bem direto, depressão, melancolia, é um estado contínuo de mau humor. É um estado contínuo de mau humor. Via de regra, para você considerar uma pessoa depressiva, esse estado de mau humor, ele deve prevalecer entre 2 semanas a mais na vida de uma pessoa. Porque estado de mau humor, muitas vezes a gente atravessa, passa 1, 2, 3 dias, mas quando ele continua, quando ele prossegue 2 semanas a mais, a gente já pode ver ali um caso de depressão, a gente já pode ver ali um caso de melancolia. Então, como é que a gente pode caracterizar a depressão? É um estado de desânimo, é um estado de pessimismo, é um estado de introspecção que muitas vezes nós, enquanto seres humanos, passamos ao longo da nossa existência. Então, em termos gerais, depressão, melancolia significa isso. Mas aí se levanta uma outra pergunta, mas aí se levanta um outro questionamento. Sim, mas o que é que a Bíblia fala, o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia ensina acerca da depressão, acerca da melancolia? E mais, a gente pode se indagar, a gente pode se perguntar: será que é lícito para mim, enquanto cristão, passar por uma realidade como essa? Será que é aceitável para mim, enquanto servo, serva de Deus, enquanto pessoa salva pelo sangue de Jesus Cristo? Será que é aceitável eu passar por uma situação depressiva, melancólica em relação à minha vida? Então são questionamentos que, via de regra, são feitos pelas pessoas. Então, com a graça de Deus, meus irmãos, com a graça de Deus, minhas irmãs, nessa manhã de hoje, a gente vai tentar, pelo menos em termos gerais, responder a estas perguntas, responder a estes questionamentos, tomando como parâmetro, tomando como base um ensino da palavra do Senhor, um ensino das Escrituras Sagradas. Então, o nosso roteiro na manhã de hoje, basicamente ele vai constar de 3 pontos. Em primeiro lugar, a gente vai ver a realidade bíblica da depressão, considerando alguns personagens bíblicos e alguns sintomas da depressão que eles estavam ali evidenciando. No segundo momento, a gente vai considerar algumas causas da depressão, observando sobretudo esse texto aqui de 1 Reis, capítulo 19, o caso de Elias. E depois, no terceiro momento, a gente vai ver algumas armas através das quais a gente pode combater a depressão em nossas vidas. E mais uma vez, a gente vai tomar como parâmetro o caso aqui de Elias. Então, com a graça de Deus, a gente vai trabalhar esses 3 pontos. Com a graça de Deus, a gente vai dividir a nossa lição nesses 3 momentos. Então, vamos lá. O primeiro ponto: realidade bíblica da depressão. Primeiro ponto: realidade bíblica da depressão. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente fala sobre depressão, a gente percebe que há uma certa desinformação em relação às pessoas. Quando a gente fala sobre depressão, quando a gente fala sobre melancolia, a gente chega à conclusão que há infelizmente certa desinformação em relação a esse tema, em relação a esse assunto. Por exemplo, alguns cristãos, até de maneira assim bem genuína, até de maneira assim bem verdadeira, reduzem a questão da depressão, interpretando tão somente como um estado espiritual, muitas vezes promovido por causa dos nossos pecados, onde a gente recebe a punição de Deus. Infelizmente, é uma visão que as pessoas têm, ou seja, um estado espiritual, muitas vezes decorrente dos nossos pecados, razão pela qual a gente acaba sendo punido por Deus. É uma visão. Outros cristãos, às vezes, concebem a depressão, a melancolia
como falta de fé, como falta de esperança, como falta de confiança em Deus. E aí fica a pergunta: será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Será que isso corresponde à realidade dos fatos? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Até porque, quando a gente lê as Escrituras Sagradas, quando a gente lê a Palavra de Deus, a gente vai perceber que as Escrituras, elas mostram justamente o contrário. A Bíblia, ela mostra a depressão como uma realidade presente. Preste atenção, uma realidade presente na vida de vários servos e servas de Deus. E eles não estavam em pecado, eles não estavam sob o juízo de Deus, e nem tampouco eram pessoas que não tinham fé no Senhor. E aqui eu queria ver, não sei se vai dar tempo de ver todos os casos, mas eu queria aqui observar alguns casos de alguns personagens bíblicos, homens e mulheres de Deus, que vivenciaram sim um estado depressivo em suas vidas, demonstrado através de alguns sintomas que a gente vai considerar a partir de agora. Pelo menos durante uns 20 minutos a gente vai procurar fazer isso aqui. Então, quais são os casos? Quais são os personagens? Quais são os exemplos bíblicos? O primeiro deles, eu queria chamar a atenção do caso de Moisés. O primeiro deles, eu queria chamar a atenção do caso de Moisés. Abram aí, meus irmãos, eu quero que vocês abram, e a gente vai ler bem devagarzinho esses textos, para que vocês possam perceber essa realidade. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Números capítulo 11. A gente vai ler o texto que vai do versículo 10 até o versículo 15. Números capítulo 11, versículos 10 até o versículo 15. Números 11, 10 até o versículo 15. Assentados como vocês estão, acompanhem aqui a leitura que a gente vai fazer. Diz o seguinte a palavra. Números 11, 10 até o versículo 15. Diz o seguinte: então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dar-nos carne que possamos comer. Veja, versículo 14 e 15. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. O que é que esse texto aqui trata, meus irmãos? O que é que esse texto aqui ele nos ensina, no seu sentido geral? Que Moisés, ele sentiu, pelo menos dentro dessa realidade, o peso da sua responsabilidade como líder do povo de Deus, como líder do povo de Israel. Então, Moisés, conforme nós temos, ele sentiu o peso do seu cargo, e em virtude disso, pelo fato dele ver o povo com fome, pelo fato dele não poder estar naquele momento dentro da sua visão correspondendo às expectativas das pessoas, o texto diz que Moisés ele chegou a se desesperar da sua própria vida. E aqui não foi chantagem emocional da parte de Moisés, não. Ele é sincero quando ele fala com Deus. Ele é verdadeiro ao se dirigir ao Senhor. E esse pedido que ele faz a Deus, esse pedido que ele faz ao Senhor, inclusive de que Deus tirasse a sua própria vida,
realmente vinha do seu coração, era verdadeiro, era genuíno. Então aqui a gente pode constatar uma pessoa, não qualquer pessoa, um servo de Deus, não qualquer servo de Deus, um dos maiores servos do Senhor, responsável por liderar a nação de Israel, não só na saída do cativeiro do Egito, mas ao longo de 40 anos no deserto, chegando ali às imediações da terra prometida. A gente vê esse servo, esse homem de Deus, passando ou vivenciando um estado depressivo. Pelo menos ele apresenta aqui dois sintomas. Pelo menos dois sintomas Moisés ele apresenta aqui. Em primeiro lugar, ele demonstra, dentro desse estado depressivo, um sentimento de culpa pelo resultado negativo do seu ministério, pelo resultado negativo do seu trabalho. Então, quando ele viu a fome do povo, se condoeu, e aí ficou frustrado por causa disso, porque se viu como que um incapacitado para fazer aquilo para o qual Deus o chamou. Então a gente vê esse sintoma, sentimento de culpa pelo resultado negativo do seu trabalho. E como consequência desse fato, conforme nós falamos, ele chega a pedir para Deus a sua morte, que Deus tirasse a sua vida. Tão grande era a sua tristeza, tão profundo era o seu abatimento, tão intensa era a sua depressão. Ele chega dentro desse nível. Então a gente vê aqui, através de Moisés, um exemplo de alguém que passava por uma situação depressiva. Mas não só isso, vamos um pouco mais adiante. Abram aí as suas Bíblias, livro de Jó. O livro de Jó, na verdade, está recheado dessas declarações. Eu não vou lê-las todas, porque são muitas, mas eu queria me ater a algumas que são mais claras nesse sentido. Abram aí, Jó, capítulo 3, versículos 11 até o versículo 13. Jó, capítulo 3, Jó, capítulo 3, versículos 11 a 13. Depois a gente vai para o versículo 20 e depois a gente vai para o capítulo 16. Mas vamos por parte. Jó, capítulo 3, versículos 11 até o versículo número 13. Olha só o que Jó fala aqui. Olha só o que ele externa do seu coração. Veja, Jó 3, versículos 11 até o versículo número 13. Ele diz o seguinte: porque não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço, colo, que me acolheste? E porque peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo e dormiria, e então haveria para mim descanso. Versículo 20, do mesmo capítulo. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Jó 3, 11 a 13 e também o versículo 20. Vamos adiantar um pouco mais um texto em Jó, mais uma declaração sua. Abram aí, Jó 16, 1:6. A gente vai ler dois versos, o verso 6 e o verso 16. Jó 16, verso 6 e verso 16. Olha só o que Jó fala aqui da sua situação. Jó 16, 6. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Versículo 16. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Então, o que é que a gente vê aqui no caso de Jó, irmãos? O que é que a gente percebe aqui na situação de Jó, minhas irmãs? Depois que ele perdeu seus filhos, familiares, depois que perdeu suas posses, seu patrimônio, depois que perdeu a sua própria saúde, Jó, ele experimentou uma profunda tristeza, um profundo abatimento, uma situação sim de depressão. E a gente observa pelo menos 4 sintomas depressivos aqui em Jó. Em primeiro lugar, ele sentiu profunda tristeza pelos acontecimentos negativos que se deram em relação à sua vida. Foi aquilo que nós acabamos de falar. Perdeu filhos, perdeu os bens,
perdeu a sua própria saúde, se entristeceu por causa disso. Em segundo lugar, Jó, ele tem ânsia pela morte, deseja morrer, assim como aconteceu com Moisés, conforme nós vimos no exemplo anterior. Jó, ele demonstrou, através dessas palavras, um profundo senso de inutilidade, não servia e não servia para mais nada nesta vida. E por fim, como quarto sintoma, ele estava vivenciando uma situação de choro e choro contínuo. Então, pelo menos 4 sintomas depressivos que nós encontramos aqui no caso de Jó: profunda tristeza pelos acontecimentos negativos da sua vida, ânsia pela própria morte, senso de inutilidade em relação à sua vida e choro, pranto constante. Mais um caso, mais um exemplo de depressão entre os servos de Deus, entre os servos do Senhor. E quando a gente vê essa questão da depressão na Bíblia, ela não é uma particularidade dos homens, não, as mulheres também vivenciaram, as mulheres também se depararam com essa situação. E qual é o exemplo que a gente pode destacar? Qual é o exemplo que a gente pode chamar a atenção? O exemplo de Ana, a mãe de Samuel. O exemplo de Ana, a mãe de Samuel. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos dando uma passagem aqui em toda a Bíblia, para podermos ver esses casos. E depois eu vou mostrar a razão pela qual eu estou fazendo todo esse levantamento aqui, bíblico. 1 Samuel, capítulo 1, a gente vai ler o versículo 7, e depois a gente vai ler o versículo 16, do mesmo capítulo 1. 1 Samuel 1, 7 e 16. Olha só o que diz aqui a palavra. 1 Samuel 1, 7 e 16. E assim, se referindo a Eucana, o fazia ele de ano em ano, as ofertas. E todas as vezes, veja, que Ana subia à casa do Senhor, a outra, no caso a outra mulher, a irritava. Veja, pelo que chorava e não comia. Versículo número 16, quando ela estava presente diante do servo de Deus de Eli. Veja o que ela fala, versículo 16. Ela diz: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Veja, porque pelo excesso da minha ansiedade, veja, e da minha aflição é que tenho falado até agora. Minha ansiedade, o excesso dela, e também o excesso da sua aflição. Então, o que é que a gente vê? Que a impossibilidade da maternidade causou um profundo abatimento, causou uma profunda tristeza na vida de Ana. Ela não podia ser mãe, e dentro daquele contexto oriental era como que uma maldição. Se não bastasse a sua impossibilidade, ela também se irritava em virtude da sua rival estar desfazendo dela. Então tudo isso gerou esse estado de desânimo, de profunda tristeza que vivenciava Ana durante um determinado período da sua vida, na verdade um longo período da sua vida. Então, quais são os sintomas depressivos que a gente pode observar aqui na vida de Ana? Em primeiro lugar, conforme aconteceu com Jó, ela sentiu uma profunda tristeza por causa de acontecimentos negativos em sua vida, uma profunda tristeza por causa de acontecimentos negativos na sua vida, choro constante, como aconteceu também com Jó, e nós acabamos de ver, e também no caso, acrescenta aqui uma falta de apetite, ela não comia. Então, pelo menos 3 sintomas relacionados a uma condição depressiva, que a gente vê no caso aqui de Ana. Mas não só isso, a lista aqui é infinda. Eu vou trazer apenas mais um exemplo para que a gente possa considerar. Eu podia citar o exemplo de Elias, eu podia citar o exemplo dos salmistas, Salmo 42, Salmo 77, eu podia citar o exemplo de Jonas, mas eu vou citar, a pedido de Jonatas, o exemplo de Jeremias. Vamos lá, abram aí, Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20. Se fosse pegar cada um desses casos e lê-los com detalhes, a gente ia levar uma boa parte da nossa aula.
mas aí você fica para uma pesquisa posterior. Elias, 1 Reis 19, que a gente está vendo. Jonas capítulo 4, de 1 a 5. Os salmistas, Salmo 42, Salmo 77. E aqui no caso o profeta Jeremias. Abram aí, Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20. A gente vai ler Jeremias e Lamentações, ambos escritos por Jeremias. Jeremias capítulo 20, versículos 14 até o versículo 18. Jeremias 20, 14 até o versículo 18. E mais uma vez aqui, você deve perceber a veracidade das declarações, no caso aqui de Jeremias. Ele não estava jogando para a galera, ele não estava se vitimizando, não, muito pelo contrário, era genuíno, era verdadeiro. E olha só o que ele escreve, Jeremias 20, a partir do versículo número 14. Diz o seguinte: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem que deu a boa nova do nascimento de Jeremias a seu pai, seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele, clamou pela manhã e ao meio-dia alarido. Versículo 17: porque não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno, tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Qual a situação aqui, meus irmãos? Jeremias se desesperou em virtude da rejeição, a rejeição que ele sofria por causa da sua pregação, por causa do seu ministério. É uma coisa interessante, né? Deus levanta Jeremias para falar uma palavra ao povo que não seria agradável ao povo. Por causa disso o povo o rejeitou, por ele fazer aquilo que Deus havia determinado. E avisar, virá o juízo, virá a punição, e o povo permanecendo com os seus ouvidos tapados. Se não bastasse isso, Jeremias, conforme a gente vai ver lá em Lamentações, presenciou o resultado dos pecados da nação, quando o juiz de Deus sobreveio na invasão de Jerusalém, matando a muitos, levando outros para o cativeiro e destruindo completamente toda a cidade. Então veja, Jeremias, ele se entristeceu porque a sua palavra foi rejeitada, que evitaria toda essa situação, porque ele sofreu com a indiferença e a perseguição das pessoas quanto à sua vida e ao seu ministério, e porque ele presenciou todos os de Deus sobre a nação. Por isso ele escreve o livro de Lamentações. Às vezes as pessoas até brincam, um parênteses aqui, às vezes as pessoas até brincam, né? Chamam Jeremias de profeta chorão. Vai tu passar pelo menos 10% que ele passou? Se tu não choraria bem muito? Então é um título que não cabe, no caso a Jeremias, no sentido depreciativo, porque de fato ele sofreu, e sofreu muito ao longo de toda a sua vida. Então vamos lá, Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3. Versículos de 1 até o versículo 4. Lamentações 3, versículo 1 até o versículo 4. Olha só, depois que viu a invasão dos babilônicos, povo assassinado, o restante levado cativo, a cidade destruída, se viu naquela miséria, olha só o que ele fala. Lamentações 3, de 1 a 4. Olha o estado que ele ficou. Ele diz, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele, Deus, me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão, de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele,
despedaçou os meus ossos. Então, o que é que a gente vê? Analisando esse texto de Lamentações, adicionando o texto lá de Jeremias capítulo 20, pelo menos 4 sintomas depressivos na vida do profeta Jeremias. O primeiro deles, senso de inutilidade para a vida, senso de inutilidade para a vida, ânsia, desejo pela morte, conforme a gente viu, ele pedindo a Deus, na verdade praguejando o seu próprio nascimento, solidão extrema pela indiferença e a rejeição das pessoas, e não só isso, conforme a gente observa aqui no versículo 4 de Lamentações 3, ele estava com abatimento e dores físicas, abatimento e dores físicas. Então, pelo menos 4 sintomas depressivos que a gente vê aqui na vida do profeta Jeremias. Então, por que eu li, meus irmãos? Por que eu fiz referência, minhas irmãs, a todos esses textos? Por que chamei a atenção de todos esses personagens bíblicos, inclusive destacando os sintomas que eles estavam vivenciando, para que a gente possa perceber, para que a gente possa entender, para que a gente possa concluir que a depressão era algo que fazia parte da vida dos grandes servos e das grandes servas de Deus no passado. A gente não pode esquecer, independente que seja a causa, independente que seja o motivo, a depressão ela é resultado de um mundo caído, caído pelo pecado, caído pela transgressão de Adão, trazendo consigo vários resultados, trazendo consigo várias consequências em vários aspectos, em vários ambientes, dentre eles essa questão emocional que faz parte da nossa vida. Nós somos seres humanos, então nós temos o nosso aspecto emocional, nós temos o nosso aspecto sentimental, nós temos o nosso aspecto volitivo, nós temos o nosso aspecto físico. Então a gente tem que entender que nessa questão emocional nós fomos atingidos pelo pecado. Então essa vai ser uma triste realidade com a qual todos nós, sendo servos de Deus ou não, vamos nos deparar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui na terra. Então, simplificar a questão da depressão, a falta de fé, simplificar a questão da depressão, a questões espirituais, juízo de Deus, pecado, é você ter uma visão muito curta da situação. E por causa disso, acaba que o tratamento não é feito de maneira adequada. Por causa disso, acaba que muitos crentes vivem anos dentro da igreja, experimentando essa triste situação, sem ter essa condição remediada por causa de desinformação. Por causa de desinformação. Então, o nosso objetivo, dentro desse primeiro ponto, era justamente isso: informar, abrir os nossos olhos, fazer com que nós atentemos para esse fato, e assim a gente não trate essa questão da depressão de maneira muito reducionista. Não, jamais. Que a gente possa ampliar a nossa visão, que a gente possa abranger o nosso conhecimento, sobretudo, com base, não naquilo que nós pensamos, não naquilo que nós sentimos, mas com base nos exemplos extraídos da própria palavra de Deus, da própria Escritura Sagrada, de servos e servas de Deus no passado. Então, no primeiro momento, o que é que nós queríamos fazer? Trazer a realidade bíblica da depressão. No primeiro momento, nós queríamos trazer a realidade bíblica da depressão. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, eu queria que nós considerássemos as causas da depressão. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos as causas da depressão. No seu sentido assim bem abrangente, no seu sentido assim bem geral, a depressão ela é causada por 2 fatores básicos. O primeiro deles, por questões genéticas, endógenas, como a gente fala dentro da linguagem da medicina, mas não só isso. A depressão ela é causada por fatores reativos, ou seja, de formas como nós reagimos, de forma como nós procedemos em meio a determinados acontecimentos na nossa vida. Então, quando você vai trabalhar essa questão da depressão, você deve ter em mente esses 2 aspectos. Pode ser por questões genéticas, endógenas, pode ser por questões reativas, motivadas por acontecimentos. E aí você já vai vislumbrando qual é a causa, qual o motivo daquela pessoa estar ali depressiva. Mas isso aqui é muito geral.
Isso aqui é muito abrangente. Vamos detalhar mais e, sobretudo, vamos olhar para as Escrituras Sagradas para que a gente possa perceber esses aspectos. Então, eu separei aqui, não sei se vai dar tempo, mas eu separei aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 causas. 6 causas da depressão. 6 causas da depressão. A primeira delas, acontecimentos da vida. A primeira delas, acontecimentos da vida. Meus irmãos, minhas irmãs, as várias situações pelas quais nós passamos ao longo da nossa vida aqui na Terra podem causar um estado depressivo na nossa vida, um estado depressivo na nossa alma. Às vezes pode ser casamento, mudança de residência, doença, luto, desemprego, enfim, os mais variados acontecimentos que se dão na nossa vida ao longo da nossa existência aqui na Terra. E aí você pergunta, e por que nós podemos fazer essa afirmação? Simples, porque nós encontramos a comprovação bíblica dessa realidade. Vamos focar agora no caso de Elias. Voltem aí, por favor. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Vamos ver que os acontecimentos que se deram na vida de Elias produziram a depressão. 1 Reis 19. Versículos 2 e 3. 1 Reis 19, versículos 2 e 3. Olha só o que nos diz aqui a palavra. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Todos nós sabemos da história que vem anterior a essa história, quando Elias mata os 450 profetas de Baal. Era uma situação de idolatria, era uma situação de esfriamento espiritual que estava acometendo toda a nação de Israel. Existe esse fato extraordinário que Deus faz descer fogo do céu para demonstrar o seu poder. E aí o que é que acontece? Ato contínuo, Elias ele é ameaçado de morte por uma mulher, por Jezabel. E aí ele teme perder a sua vida, ele teme aquela situação, e o que é que ele faz? Ele foge. E ali começa o seu estado depressivo, por acontecimentos que se deram em relação à sua vida. Então, isso também acontece conosco. Muitas vezes, determinados estados depressivos que nós experimentamos, eles são decorrentes de mudanças abruptas que muitas vezes ocorrem em nossas vidas, ou mudanças delicadas que se dão no nosso viver. Então, nós precisamos atentar, considerar esse fato. É a primeira causa. A segunda causa: estilo de vida. Estilo de vida. Trabalho em excesso, sem descanso. Trabalho em excesso, sem que a gente possa estar refrigerando o nosso aspecto físico, pode gerar sim, meus irmãos. Pode gerar sim, minhas irmãs, um estado depressivo na nossa vida. No caso de Elias, foi a mesma coisa. Conforme nós falamos, ele havia passado por um grande desafio para comprovar que só o Senhor era Deus. Estava indo de um lado para outro, de um lado para outro. Então, quando nós mudamos o nosso estilo de vida, sobretudo quando a gente tem um estilo de vida sedentário, excesso de trabalho, pouco descanso, isso sim pode gerar depressão em relação às nossas vidas. Foi o que aconteceu também com Elias. A segunda causa. A terceira causa: fatores psicológicos. Fatores psicológicos, fatores mentais. Meus irmãos, minhas irmãs, a forma como nós pensamos determina as nossas reações em relação à nossa vida. Isso pode ser no sentido positivo, isso pode ser no sentido negativo. Veja o que a Bíblia fala acerca do poder dos nossos pensamentos. Abram aí, sem desmarcar, 1 Reis 19. Abram aí, Provérbios 23. Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7. Não brinque não com a sua mente não. Ela pode lhe ajudar, como também ela pode lhe prejudicar. Então a forma como nós pensamos determina os nossos pensamentos.
Veja, Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7. Sobretudo a parte inicial. Olha só o que diz aqui a palavra. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come, bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, aquilo que nós imaginamos é aquilo que nós somos. Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7. Deixa eu ler novamente. Diz o seguinte, ó. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então a gente tem que ter cuidado, meus irmãos. A gente tem que ter muito cuidado, minhas irmãs, como nós estamos nutrindo os nossos pensamentos. Se forem pensamentos bons, a gente vai evitar, pelo menos em boa escala, essa questão ansiosa, essa questão depressiva na nossa vida. Mas se a gente se concentra com aquilo que é negativo, com as experiências dolorosas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, e a gente faz disso o nosso Deus, a gente tem uma tendência muito grande para nós nos angustiarmos e para ficarmos depressivos. Foi justamente isso que aconteceu com Elias. Voltem aí, por favor. 1 Reis 19, versículo 14. Olha só, se não foi isso que aconteceu com ele. Seu pensamento, sua forma de enxergar, de ver as coisas. 1 Reis 19, versículo 14. E aqui eu estou fazendo esse jogo, no sentido positivo com a Bíblia, para que a gente possa perceber que muitas dessas coisas que a gente escuta falar, está aqui, meus irmãos. É só estudar. 1 Reis 19, versículo 14. Olha só o que Elias fala aqui para Deus. O homem havia feito descer fogo do céu, matar 450 profetas de Baal, ver a nação se voltando para Deus novamente. Então havia acontecido tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, e não fazia muito tempo não, havia acabado de acontecer. Com exceção de Acabe, com exceção de Jezabel e alguns outros, a nação estava voltando novamente para o Senhor. Deus havia descido fogo do céu, os profetas de Baal haviam sido exterminados. Mas olha qual é o pensamento de Elias. Olha só a sua imaginação, o que ele concentrava na sua mente. Versículo 14, olha só. Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Elias não estava só, e a gente vai ver isso. Ele não estava só. Então o que é que acontece? Ele vê apenas o pontinho preto no quadro branco e se concentra nisso, concentra seu pensamento nisso. Isso acabou gerando essa condição depressiva da sua alma. Então, às vezes, depressão é por fatores psicológicos, sobretudo em relação à forma como nós pensamos e a maneira como nós enxergamos os acontecimentos na nossa vida. Às vezes focando no que é mal, no que é negativo, no que é ruim, esquecendo das coisas boas que nos ocorrem, não fazendo a devida compensação. E aí a gente tem essa tendência de se deprimir, de ficar no estado melancólico. Então veja, acontecimentos da vida, estilo de vida, fatores psicológicos. Em quarto lugar, experiências pecaminosas. Quando a gente se afasta de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que é a fonte de toda alegria, que é a origem de toda satisfação, nós temos uma tendência, mas uma tendência muito grande de ficarmos depressivos. Quando a gente se afasta, quando a gente perde a comunhão com Deus. Foi isso que aconteceu com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Veja o relato que Davi faz de si mesmo no Salmo 32. Abram aí, Salmo 32, versículos 3 e 4. Salmo 32, versículo 3 e 4. Olha só o que ele fala. Isso é experiência dele mesmo, hein? Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados
envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Veja, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele estava em pecado, não tratou a sua situação com Deus, perdeu a comunhão com o Senhor. Isso gerou o quê? Um estado depressivo, sentido no seu corpo, sentido na sua alma. Então a gente pode dizer que também, não somente, mas também estados pecaminosos, eles podem sim gerar uma situação depressiva, no caso do crente especificamente falando. Então veja, acontecimentos da vida, estilo de vida, fatores psicológicos, experiências pecaminosas, enfermidade. Meus irmãos, minhas irmãs, o corpo que nós temos agora, ele foi afetado pelo pecado, e por isso nós padecemos de enfermidades físicas. Peguei uma gripe há 15 dias, ainda estou tossindo, não fiquei bom ainda. Então isso acontece não só no nosso físico, mas também acontece no nosso emocional. Isso acontece também em relação ao nosso cérebro, a química que existe no nosso cérebro. Então a gente pode sim, por uma questão de enfermidade, ter sim um quadro depressivo em relação às nossas vidas, porque conforme nós estudamos na ciência, o nosso corpo ele é dividido em vários sistemas: sistema locomotor, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema visual e também o sistema nervoso. Então a gente não pode perder essa percepção. O pecado também atingiu o nosso sistema nervoso, o pecado também atingiu a nossa mente, e por causa disso, por uma questão de enfermidade, a gente pode sim, seja genético ou não, passar por situações depressivas. Às vezes a gente não atenta para esse fato, às vezes a gente não atenta para essa realidade, mas ela está presente por questões de enfermidade. Em sexto lugar, por causa da soberania de Deus. Em sexto lugar, por causa da soberania de Deus, de maneira sábia, de maneira temporária, Deus, meus irmãos, minhas irmãs, Ele retira de sobre nós a sua graça, a sua presença, a sua bondade, num sentido mais intenso, para quê? Para que a gente possa aprender a nos submeter a Ele e a poder ser fiel a Ele. Então muitas vezes estados depressivos da nossa vida é resultado disso, da providência de Deus tratando conosco, tratando com cada um de nós. Veja o que diz o autor do Salmo 119 em relação a isso. Abram aí, Salmo 119, abram aí. A gente vai ler dois versos, o verso 67 e o verso 71. Salmo 119, versículo 67 e versículo número 71. Desculpa. – 119, Jonatas, 119. Exatamente. Estava faltando, né? Então, olha só aí, Salmo 119, versículo 67. Ele diz o seguinte, ó: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Então o salmista aqui teve que passar por uma aflição, e às vezes acontece a aflição no sentido físico, às vezes acontece a aflição no sentido espiritual, às vezes acontece a aflição no sentido psicológico, para que a gente possa se voltar para o Senhor. Faz parte do seu trato, da sua soberania em relação à nossa vida. Versículo 71, olha só o que ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Para quê? Ele complementa: para que aprendesse os teus decretos. Então a gente também não pode fugir dessa realidade, a gente não pode fugir dessa causa. Que causa? Que realidade? A soberania de Deus. E aí você pergunta, por que a gente trabalhou esse ponto? Por que a gente viu essas 6 causas da depressão? Acontecimentos da vida, estilo de vida, fatores psicológicos, experiências pecaminosas, enfermidade e soberania de Deus. Por que a gente viu isso? Por uma razão muito simples, para que a gente possa avaliar qual é a causa ou quais são as causas da nossa depressão. Aquilo que precisa de trato psicológico, que seja dado trato psicológico. Aquilo que precisa de trato espiritual, que seja dado trato espiritual. Aquilo que precisa de trato médico, que seja dado um trato médico. Ou assim,
outros complementos que houver necessidade. Então você só consegue, meus irmãos, só consegue, minhas irmãs, resolver seus problemas se você identificá-los. Então, no caso da depressão, é a mesma coisa. Você precisa identificar aquilo que está gerando essa condição depressiva e atacar diretamente o problema. Então, às vezes as pessoas querem um trato psicológico, quando na verdade elas estão precisando de um trato espiritual e vice-versa. E aí termina que as coisas acabam não avançando e piorando ainda mais. Então, é o que acontece na sua saúde física, na nossa saúde física. Ou seja, procure saber qual é a causa da sua doença, qual é a causa da sua enfermidade. No caso específico, procure saber qual é a causa da sua depressão ou as causas e trate de acordo com aquilo que você precisa, de acordo com aquilo que você carece. Então, avalie com cuidado a causa da sua depressão e que você possa tratá-la seguindo o roteiro, o caminho correto. Então, o segundo ponto do nosso estudo, que na verdade já nos conduz para o terceiro, ou seja, quais são as armas que a gente deve ter para combater a depressão? A gente já viu que a depressão é uma realidade bíblica e que a gente observa na vida dos servos e das servas do Senhor. A gente acabou de ver algumas causas que geram depressão na nossa vida, mas e agora? Como é que eu vou combatê-la? E agora? Como é que eu vou enfrentá-la? Será que eu tenho alguns recursos que são ensinados por Deus? Será que eu tenho algumas armas que são mostradas pelo Senhor e que a gente vê em exemplos práticos da palavra? Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs. Contudo, em primeiro lugar, a gente precisa fazer essa observação: se faz necessário desejar combater a ansiedade, a depressão. Se a pessoa está lá deprimida, se a pessoa está lá melancólica, mas ela não quer se ajudar, não adianta. Ela não vai poder melhorar da sua condição, da sua situação. É o primeiro passo. Ela tem que querer, ela tem que desejar, ela tem que dar o primeiro passo. Em se fazendo isso, os outros passos, naturalmente, eles vão sendo dados. E aí você pergunta, a partir da experiência de Elias, quais são alguns desses passos? Quais são algumas dessas armas? E aqui nós separamos pelo menos 1, 2, 3, 4 armas para a gente poder combater a depressão na nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos de descanso e alimentação saudável. Em primeiro lugar, nós precisamos de descanso e de alimentação saudável. Voltem aí, 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19. Não é bom, né, que a gente escuta esses conselhos? Está tudo na Bíblia já. Então, a Bíblia já resolve boa parte dos nossos problemas. É só voltar-se para ela. 1 Reis capítulo 19, versículos 5 a 8. Descanso e alimentação saudável. 1 Reis 19, 5 a 8. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e fez o quê? E tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que é que a gente vê aqui? Deus alimentando e proporcionando descanso a Elias. Estava cansado, fatigado, uma pressão muito grande diante daqueles desafios que ele havia vencido, junto aos profetas de Baal, e até mesmo pelas perseguições de morte que estava sofrendo ali de Jezabel. Então, o que é que isso nos ensina, meus irmãos? Que em alguns casos, sobretudo se for por causa de estilo de vida, sobretudo se for por causa de cansaço, nós não temos melhor remédio do que parar e descansar, do que parar e ter uma boa alimentação, do que parar e ter uma alimentação que possa harmonizar-se com a nossa necessidade. Às vezes as pessoas estão depressivas
e mete o pau a tomar café. Eu gosto muito, mas aí você está fazendo mal para si, né? Porque você vai ficar muito mais ativo, né? Muito mais ansioso. Não ajuda. As pessoas estão depressivas e não querem dormir, querem ficar trabalhando, fazendo qualquer outra coisa. Também não vai ajudar. Então veja que no caso de Elias, ele teve descanso e ele teve uma boa alimentação. E para nós, isso é até bom, né, meus irmãos? Porque hoje, conforme a gente vê até mesmo no Antigo Testamento, Deus separou um dia de descanso. É justamente por causa disso. Porque ninguém aguenta trabalhar direto, 7 dias na semana. A gente tem que parar um pouquinho, a gente tem que descansar, a gente tem que relaxar, a gente tem que recarregar as nossas baterias espirituais, porque assim a gente consegue dar continuidade às nossas atividades. Do contrário, a gente vai ficar enfermo, seja no nosso físico, seja no nosso emocional, seja na nossa alma. Então, a primeira coisa, descanso e uma alimentação saudável. Segundo lugar, uma rotina. O depressivo, para sair de um estado depressivo, ele precisa ter uma rotina, um estímulo de viver, um objetivo na vida, uma finalidade para que ele possa estar focando a sua mente. E foi isso que aconteceu com Elias. Vejam aí, 1 Reis 19, versículos 15 a 16. 1 Reis 19, versículos 15 a 16. Olha só, Elias queria viver dentro da caverna, e aí teve algumas experiências com Deus. Aí olha só o que Deus diz a ele. Olha só, versículos 15 e também o versículo número 16. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando ali, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, rei de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O que é que a gente observa aqui? Deus distribuiu tarefas para Elias. Volta o seu caminho e você vai ungir este e aquele rei. Volta o seu caminho e você vai ungir o seu substituto. Continue a sua vida, tenha uma rotina. Eu até aqui simplifiquei numa frase: diante de estados depressivos, a depender da situação, o comodismo deve dar lugar ao compromisso. O comodismo deve dar lugar ao compromisso. Então tenha compromisso, tenha finalidade, tenha objetivo e enfrente, volte, enfrente a sua vida, enfrente os desafios, enfrente a sua luta. Isso vai ser um bom recurso para você vencer a depressão. Então, não esqueça a sequência: descanso e uma saudável alimentação, rotina, mas não só isso. Em terceiro lugar, desenvolva bons pensamentos. Veja aí o versículo 18, 1 Reis 19, versículo 18. Olha só o que nos diz aqui a palavra. Diz o seguinte: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. É interessante porque quando você olha o versículo 14, Elias tinha dito: estou só eu sirvo a Deus, só eu sou fiel ao Senhor. Deus disse: não, tem mais 7.000. Boa nova, boa notícia, bons pensamentos. Concentre naquilo que é positivo e não somente naquilo que é negativo. Traga à sua mente, conforme nós observamos, aquilo que pode lhe dar esperança, porque isso é fundamental. Para que você possa estar restabelecendo a sua alma, para que você possa estar restabelecendo a sua vida emocional. Tenha bons pensamentos. Em quarto lugar, tenha bons conselheiros. Voltem aí, 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 e 10. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. O
que é que a gente aprende aqui? Deus deu a Elias a oportunidade dele falar aquilo que estava sentindo, falar aquilo que estava se passando no seu coração. Não correspondia à realidade, e a gente vai ver que Deus vai tratar isso lá na frente. Mas dentro desse primeiro momento, Deus ele é todo ouvidos para Elias, para que ele pudesse expressar a sua tristeza, falar do seu abatimento, mostrar aquilo que você estava sentindo. Então, bons conselheiros são fundamentais. Bons conselheiros, conselheiros preparados, maduros, eles são fundamentais para nos auxiliar no combate à nossa depressão. Olha só o que diz Provérbios 17:17. Provérbios 17:17. Olha só o que nos diz aí. Provérbios 17:17. Só para você ter uma ligeira ideia dessa realidade, dessa positiva realidade que a gente não pode esquecer nas nossas vidas. Provérbios 17:17. Olha só o que diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. A gente precisa, meus irmãos, de alguém que possa nos ouvir, que possa nos escutar, que possa emprestar o seu ouvido, que possa dar o seu tempo. Às vezes a gente é tão atarefado, né? Em termos de igreja acontece muito isso, né? Você quer realizar trabalho e não quer conviver com pessoas, procurando saber delas como elas estão. E as pessoas vêm para a igreja, participam do trabalho, vêm com problema na alma, sai pior, porque a gente não tem essa preocupação com pessoas. A gente quer fazer coisas, e isso é um problema. Isso é um problema. Então tenhamos mais sensibilidade, porque junto a nós, na nossa comunhão, se relacionam pessoas, não são coisas, são pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, pessoas lavadas e remidas com o sangue de Jesus Cristo, e a gente tem que ter esse interesse, esse cuidado com os nossos irmãos, ajudando-os, melhor dizendo, sobretudo nesses momentos. Então, a depender daquilo que esteja causando a nossa depressão, a gente tem armas específicas para que a gente possa travar essa luta, travar esse combate, seja descansando, seja tendo uma boa alimentação, seja desenvolvendo uma rotina, seja nutrindo bons pensamentos, seja tendo bons conselheiros, seja tendo acompanhamento psicológico, seja tendo acompanhamento médico e de medicamento. Vai depender da situação, mas há sim recursos para que a gente possa combater a depressão na nossa vida, e pela graça de Deus, a gente há de prevalecer para a glória do seu nome. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós queremos finalizar o nosso estudo na manhã de hoje dizendo algumas poucas verdades. Ou seja, a queda, no caso a queda de Adão, nos trouxe várias consequências negativas, e dentre elas, transtornos na nossa mente, transtornos no nosso sentimento, que muitas vezes nos abate, que muitas vezes nos desalenta. E isso ocorre por situações específicas que a gente vivencia na nossa vida, ou ocorre por limitações que nós temos pessoalmente falando. Então, o que é que a gente deve fazer? A gente deve considerar essa realidade da nossa vida, e além de considerar, a gente deve tratar de acordo com aquilo que Deus ele nos disponibiliza na sua palavra, que ele nos disponibiliza no campo médico, no que ele nos disponibiliza no campo psicológico. Para quê? Para que a gente possa sair dessas situações e assim a gente possa vencer essas dificuldades que muitas vezes se nos acometem, que muitas vezes acabam persistindo nas nossas vidas. Então, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que Deus em Cristo Jesus nos auxilie, e que se porventura estivermos enfrentando, e se porventura tivermos que enfrentar a depressão, que a gente a enfrente de acordo com o ensino e as orientações que nós temos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, contando com a graça do Senhor e a operação do seu Espírito em nós, para que a gente possa prevalecer diante dessas situações. Então, que Deus ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas e em nossos corações. Amém.